No Conhecendo Professores de hoje, o Laboratório de Bioacústica. Olá, bom dia. O pessoal pediu para eu fazer uma apresentação no laboratório e pedindo para eu dizer o que a gente faz em termos de pesquisa, né? Então, como biólogo, obviamente, a gente trabalha com questões evolutivas. Eu particularmente estou interessado em biodiversidade, principalmente no nível da espécie, diferenciação de populações e coisas assim. E o meu modelo biológico para entender questões como essa são os anus. Sempre foi, desde a graduação, eu tenho trabalhado com eles. E eles têm um aspecto bastante interessante da biologia, que é a vocalização, né? E em função, inclusive, hoje da tecnologia disponível para coletar dados em campo, a gente tem trabalhado ao longo das décadas aí, viajando o Brasil e todos os biomas, fazendo trabalhos de campo, recolhendo gravações, imagens e, mais modernamente, também tecidos para fins de comparação de populações e espécies em termos de genes, né? Mas, ainda assim, o principal trabalho diz respeito à acústica. A rotina basicamente envolve visitar localidades e na época chuvosa e tentar recolher em campo gravações com qualidade pretensamente de estúdio, né? Então a ideia é trabalhar de maneira muito focada para garantir uma qualidade maior possível em função das limitações de campo, né? E da necessidade de proteger o equipamento em função de chuvas, essas coisas. Enfim, trabalhar focadamente no campo, tentando reconhecer populações, espécies e reconhecer também e levantar também um tamanho de amostra suficiente de cantos para análises laboratoriais e subsequente análises estatísticas, né? Então é isso, basicamente, ir para o campo, gravar os bichos com a melhor qualidade possível e também um tamanho de amostra que seja expressível, permitindo comparações, e depois em laboratório desenvolver as análises de rotina, o que é muito facilitado também modernamente em função dos softwares de análise de som. E muitas vezes o que foi coletado em campo acaba sendo aproveitado pelos alunos em termos de desenvolver trabalhos de conclusão de curso, aprender estatística, aprender inglês, enfim, toda a rotina que vocês do meio acadêmico têm que passar para conseguir aí um bom nível de qualificação profissional. Se vocês quiserem acompanhar aqui, eu separei para vocês algumas coisas da nossa rotina, né? Eu estou com um software aqui que é o Audacity. Ele é semi-profissional. A gente, na verdade, trabalha com um software desenvolvido pela Universidade de Cornell, que, felizmente, eles de maneira gratuita disponibilizam para pesquisadores de países como o Brasil. E isso permite análises muito refinadas dos dados que a gente coletou em campo. Por exemplo, aqui uma amostra de uma dessas gravações feitas em situação de campo. Esses cantos vêm da minha base de dados, né? Ao longo desses 20 e tantos anos gravando sapos por esse Brasil afora, eu consegui montar uma extensa base de dados de cantos de alta qualidade de anuros aqui da região dos neotrópicos, né? Envolvendo aí diversas regiões do Brasil. E a questão que a gente tem então os arquivos digitalizados, recolhidos originalmente de maneira digital, e depois em laboratório a gente consegue reproduzir e de maneira muito refinada fazer medidas e avaliar variações
enfim, quantificar variáveis de canto que permitam comparação entre populações. Então aqui vocês têm, inclusive aqui na parte final tem um anúncio, esse garoto que está falando aqui foi aluno de pós-graduação, sob minha orientação. 18 horas e 53 minutos, município de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Então, aqui as informações que foram recolhidas juntamente com o espécime, né? Então, fizemos álbum notatus de Cuiabá e foi gravado pelo Davi. Então, meus alunos também, em havendo recursos, a gente paga diária para eles e eles pegam gravadores e trabalham por esse mundão afora aí, recolhendo cantos de sapos. Então, por exemplo, do que eu tenho aqui, o que eu conseguiria fazer, né? Aqui eu tenho como varia a energia do canto ao longo do tempo, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 cantos, sendo que no quinto aqui um indivíduo cantou exatamente sobre o tempo do outro, mas enfim. Então, por exemplo, eu conseguiria fazer medidas aqui da duração do canto, por exemplo, né? Eu posso pedir aqui uma outra representação do canto, de tal forma que agora tem também a variação de frequência no tempo, tá? Então, variáveis como duração, frequência e intensidade podem ser avaliadas de maneira muito precisa aqui. Uma coisa que eu posso fazer também é tentar melhorar a qualidade da gravação para garantir medidas mais precisas, né? Eu consigo, por exemplo, fazer um zoom aqui, né? E aqui onde é que começa o canto, onde termina o canto e coisas assim. Isso são variáveis importantes porque depois eu vou ter que dizer quanto tempo o canto dura, né? Então talvez fosse interessante eu aplicar alguns filtros e o que a tecnologia moderna me permite, né? Então eu faço uma seleção aqui, eu posso brincar de DJ agora, melhorando as gravações, emendando gravações, enfim, tá? Então vamos ver o que eu posso fazer aqui. Meu computador está trabalhando. Deixa eu ver se ele liberou alguma coisa aqui atrás. Não. Enfim, vamos lá. Ah, sim, ok. Então aqui é brincar de DJ agora, né? Para filtrar o som, aqui eu tenho uma expectativa de que o canto tenha uma frequência acima de 500 Hz. Então eu posso derrubar tudo que é som abaixo de 500 Hz, por exemplo, tá? E no que eu aplico, ele sumiu com a linha de base aqui, de tal forma que o canto agora está melhor definido. Eu posso aumentar. E aqui então é onde eu tomaria decisões, por exemplo, de coisas como qual é a duração do canto, certo? Então, para mim, o canto, olhando aqui tanto para o espectro de potência quanto o espectro de frequência, eu posso tomar a decisão de que, para mim, o canto dura isso daqui. Okay? Então, eventualmente, eu posso guardar esse valor, tá? Ele guardou para mim. Por exemplo, o outro canto, eu estimo que tenha essa duração aqui. Eu posso guardar esse valor que depois eu vou levar para uma planilha de análise estatística. Uma outra variável aqui seria o intervalo entre um canto e outro, tá certo? Então, inclusive, utilizando aqui onde eu parei da última vez, eu tenho um parâmetro aí a ser considerado. Então, eu guardei esse valor também. Então, eu vou comparar. Se eu tiver, por exemplo, populações do Mato Grosso, de Minas Gerais, de alguma espécie, eu posso, então, em função de todas essas medidas, fazer análises estatísticas e análises comparativas, então, para tomar decisões se eu tenho um nível de diferenciação suficiente entre populações para assumi-las como de espécies diferentes e coisas assim. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Separado em um arquivo. Deixa eu ver se ele está no
Deixa eu ver se ele está no Google, então. Então ele deve estar no Downloads. Eu baixei aqui. Então aqui eu tenho um exemplo de um estudo que foi desenvolvido com um aluno de pós-graduação também. Aqui temos outros professores envolvidos, inclusive quem fez a parte estatística foi a professora Kátia aqui do nosso curso também. O Wagner foi meu aluno de graduação lá em Uberlândia e hoje ele é professor do curso de Biologia da Universidade do Triângulo Mineiro em Uberaba. Tá? O Ronan também foi meu aluno na pós-graduação. Enfim, então eu tinha gravações de diversas localidades de ocorrência da espécie, tá? Como, por exemplo, lá nas proximidades de BH, onde lá na Serra da... me escapou. Bom, nas proximidades de BH, eu gravei os bichos, tá? Eu gravei muitos espécimes lá. Eu tinha gravações aqui de perto, de Perdizes também. Eu tinha gravações da Serra da Canastra. Eu tinha gravações de Caldas Novas, aí em Goiás. De Araguari, em Goiás também, tá? Agora me veio à cabeça o nome da serra. É a Serra do Cipó, ali ao norte de BH, tá certo? Então, uma série de localidades. E de ouvido, assim, a gente percebia que tinha algumas diferenças interessantes, né? E dada a amplitude da distribuição geográfica, como é que eu quantifico essas variações, né? Então, considerando variáveis como duração do canto, intervalo entre canto, que eu mostrei para vocês como coleta, né? Eu posso, por exemplo, no caso de um canto pulsado, contar quantos pulsos um canto tem. Por exemplo, um macho cantando, quantas emissões de canto ele libera por minuto, né? Então, uma taxa de canto aqui. E eu também consigo, muito precisamente, aqui em softwares como esse daqui, determinar coisas como onde está a energia sonora em termos de frequência, né? Sabe que ela está distribuída igualmente ao longo de todo o espectro. Então, eu posso pedir aqui uma outra apresentação gráfica, onde eu vou tomar a decisão, por exemplo, que aqui, ó, esse pico aqui é o pico onde está concentrada a maior quantidade de energia do canto. Ou seja, numa situação de degradação de canto, que invariavelmente acontece, que porção do canto chegaria mais longe em função dele ser mais intenso, né? E aí o software está me apontando aqui que em 2.509 Hz eu tenho esse pico de frequência aqui. Então, provavelmente o que eu estou ouvindo mais intensamente ali é essa frequência de 2010 Hz. Aí, tá certo? Então, aí eu anoto esses valores e também para todos os indivíduos eu faço isso. Posso tentar também medir a banda de frequência, onde é que está distribuída a energia, além do pico. E aí, considerando todas essas variáveis aqui, a gente rodou aqui, no caso, uma coisa que chama uma análise de componentes principais, né? E o resultado foi muito interessante, que mostrou que existe alguma diferença importante entre as populações de BH, entre as populações mineiras e as populações de Goiás. Quem sabe o rio Paranaíba aí acaba sendo um separador de populações e eventualmente é difícil que haja fluxo gênico em função dele, e aí, não havendo fluxo gênico com algum grau de diferenciação entre essas espécies, né? E aqui, então, a gente pode avaliar que os bichos de Minas Gerais têm um intervalo de canto mais longo, a seta cresce para cá. Tá, então aqui eu estou comparando os cantos que eu gravei em Minas Gerais e Goiás, né? E aqui nós encontramos algumas diferenças, né? Por exemplo, o intervalo entre cantos é maior entre as populações de Minas Gerais, assim como o canto é mais longo aqui em Minas Gerais se comparado a Goiás, né? E também existe um maior número de pulsos por canto nas populações mineiras. E do outro lado, eu vou ter que para as populações de Goiás, você vai ter uma taxa de canto maior. Os bichos de Goiás são mais loquazes do que os bichos mineiros, eles falam mais, né? E também
o range de frequência aqui parece ser maior para as populações de Goiás. Então, em recolhendo cantos no campo, em fazendo as análises laboratoriais, recolhendo valores medidos aí nos softwares, eu posso desenvolver análises como essa e tomar decisões em função de que existe diferença populacional ou não. E também essa diferença populacional seria grande o suficiente para, dentro de um contexto de taxonomia, tomar decisões tipo: será que vale a pena a gente atribuir um nome diferente para as populações de Goiás daquelas de Minas Gerais? Inclusive aqui a gente chegou à conclusão que não, né? Que existe variação e que ela é de menor monta. Obviamente, esses dados teriam que ser combinados com dados genéticos de morfometria para se tomar decisões mais robustecidas. Então, em grande parte do tempo que a gente gasta aqui é fazendo análises laboratoriais, computacionais dos cantos de anuros que a gente recolhe aí pelo Brasil afora. Isso vira dissertação, isso vira TCC, isso vira tese e isso vira publicação e divulgação da riqueza da nossa biodiversidade para outros países do mundo que vão ler os nossos artigos. Uma coisa que a gente também procura fazer é documentar um pouco, pelo menos, de como os animais estão emitindo as vocalizações no campo, né? E coisas bem interessantes aparecem, né? Por exemplo, em Uberlândia, você vai ter uma das criaturas mais barulhentas que eu conheço, encantando aí as noites chuvosas de Uberlândia e também de grande parte do Cerrado. Então dá para perceber que ela vocaliza com o corpo parcialmente submerso. O saco vocal está exposto acima da linha d'água e dá também para perceber que você tem centenas, se não milhares de indivíduos cantando simultaneamente, né? Festejando a vida nova que chega com as chuvas em setembro no Cerrado.